perder tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco no Morumbis. São Paulo 2, Tajeres 1. O São Paulo confirma a primeira colocação no grupo. Vamos ver que colocação vai ficar entre as melhores campanhas. Vamos tentar descobrir. Hoje não dá, porque os jogos continuam amanhã. Mas ganhou, suado, difícil, jogo de Libertadores, jogo complicado. São Paulo esfacelado, com poucos jogadores. Colocou os jogadores da base para atuar e tudo mais. Mas ganhou, com um golaço do Luciano. Um amigo meu me falou no estádio. É o cara que tá sempre presente. Né? A galera não gosta, muita gente não sei o quê, mas ele na hora ele tá lá. E faz o gol, fez um golaço, o gol da vitória. E eu tô aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro e de vocês. Gostou, adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu gostei, acho que o São Paulo, dentro de tantos limites de desfalques e escalação inusitada, fez até um bom jogo. Ele fez o mais difícil, abriu o placar na bola parada, tomou o empate, mas eu achei no segundo tempo um jogo do São Paulo de Libertadores conduzido pela torcida, que entendeu o esforço, a dedicação, a juventude, as limitações e meio que empurrou o São Paulo para a vitória, né? Que transforma o São Paulo no líder da chave, com uma das melhores campanhas, mantém a invencibilidade da Libertadores. E acho que a Vitória tem dois personagens, né? Dois grandes personagens, que são os dois grandes personagens do São Paulo há algum tempo. Né? O jogador mais questionado e o técnico é questionado. Né? O Luciano continua sendo o jogador do São Paulo mais decisivo, mais influente, mais presente, mais irritadiço, mais temperamental, mais indisciplinado, mas ele decide. E o Zubeldia continua sendo um técnico que tira várias soluções interessantes, trabalha bem com pouco, mas incontrolável, toma um cartão amarelo de novo inadmissível que o tira do mata-mata da Libertadores. Então a virtude dele, a invencibilidade que ele proporciona ao São Paulo na Libertadores, tudo que ele sabe da Libertadores, ele não vai poder oferecer ao São Paulo na primeira partida das oitavas de final como visitante, que é a mais difícil, né? Então esse foi o lado lamentável, além do lado lamentável da coisa que a gente está apurando aqui, da possível ofensa racista ou xenófoba do Bobadilla ao jogador Navarro do Talheres, que saiu chorando de campo, tá prestando queixa e tudo mais, que a gente vai ficar apurando também. Sim, isso não dá, né, gente? Aí fica difícil. Eu concordo inteiramente com relação ao Zubeldia. Para mim é insuportável esse negócio. O Zubeldia ele tem que ter noção de que o quanto ele faz falta no banco de reservas. E a gente vai perguntar isso para ele na coletiva. Estamos lá. Mandem suas mensagens, venham com a gente, vamos começar a responder a galera aqui. Vinícius Assunção, sou a favor do Zuba, mas 12 suspensões em 80 e poucos jogos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 vezes dá para entender, mas o que ele faz é um desrespeito, deveria ser multado. Primeiro jogo das oitavas com Cubeiras, já sabemos quando vai ser. Concordo inteiramente com você, Vinícius, não dá. 12 suspensões em 80 jogos, nem o Abel Ferreira é assim, por incrível que pareça. É parecido, mas o Palmeiras tem um time muito melhor que o São Paulo, o Zubeldia faz muita falta, mais falta que o Abel. Não, sim. Os auxiliares do Abel, eles são mais ativos para o Abel não ser suspenso e quando ele está suspenso. Né? Então, eu acho que, de fato, é inadmissível. E tem um número impressionante, né? Na verdade, 12 suspensões. O número total de cartões amarelos, é o dado do nosso Caio Monteiro, é 32, né? Além de 3 vermelhos. Então, não dá, gente. Juro por Deus. Não é possível que o jogo estivesse tão nervoso assim, um jogo que o São Paulo nem tinha grandes problemas ali com qualquer resultado para isso ser expulso de novo. Estou procurando aqui, pelo desconforto dele, né, com as perguntas. E acho que, sem querer ser corporativista em nenhum momento, os dois temas da noite, logo depois do jogo, sim, a classificação do São Paulo foi importante, o primeiro lugar também, mas os dois temas de jogo, jornalisticamente falando, e ele trabalhou comunicação, eram mais uma suspensão dele que o tira numa fase importante da Libertadores. Pergunta do canal Arnaldo Tironi. Pergunta do Ale Salvador. E o caso de racismo ou xenofobia entre o venezuelano Navarro e o paraguaio Bobadilla do São Paulo. Que o venezuelano estava levando para a delegacia, o caso já postou coisa e tudo mais. É claro que... É aí que eu falo. É claro que ele está com a tampa aqui por diversas situações, mas ao menos a questão da suspensão é de responsabilidade dele. Sim.
A direção do São Paulo, que nunca está em nenhum momento, eu acho que em relação à questão do Bobadilla, deveria ter uma pessoa ao lado dele falando sobre a questão, né? E de fato, ele acabou o jogo, a gente estava na arquibancada, então ele ficou distante da confusão, acabou o jogo, ele reuniu os jogadores sem o Bobadilla, porque o Luciano tinha tirado o Bobadilla de campo. Reuniu os jogadores, celebrou a vitória e tal, e estava esperando perguntas táticas ou dos jovens e tudo mais, que não é exatamente a função do jornalista, né? O jornalista tem que trabalhar com o que é mais quente, relevante. E era a primeira coisa do Bobadilla e depois a expulsão dele. Evidentemente, até por não conhecer coisas da história do São Paulo, nesse mesmo estádio, nesse mesmo gol, o De Sábato argentino, que veio trabalhar aqui no Brasil, depois no Grêmio, foi preso porque fez gestos racistas e ofendeu o grafite, né, numa Libertadores de 2005, que o São Paulo até ganhou, né, nesse ano, com o jogador sendo preso daqui. Então tem muita... O São Paulo, a história do São Paulo, acho que ela é calcada sobretudo por Leônidas, graças a Deus, é uma mistura muito bem-vinda. Então, isso não condiz o comportamento, se houve desse tipo do Bobadilla, por mais que as relações entre Paraguai e Venezuela estejam rompidas, que o Venezuela e Paraguai esse ano se distanciaram absurdamente, isso não vem ao caso, isso não é aceitável. O Bobadilla convive com o venezuelano, o Ferrarese, aliás, são bem próximos, né? Dá para perceber. Mas tudo bem, acho que tem que apurar, tem que não sei o que lá, ouvir o Bobadilla. Agora, assim, era um fato muito relevante. Claro, e que, se não é o Zubeldia, tem que ter alguém do São Paulo para falar. Só que nunca tem ninguém do São Paulo para falar sobre porra nenhuma. Então, o técnico tem que falar sobre tudo. Sobre o time, a suspensão, Zubeldia, você tem que falar, porque a sua ausência... Eu sei, deu para perceber que você não quer comprometer o seu auxiliar direto, o Max Cubeiras, que tem um desempenho muito ruim como técnico, só ganhou uma partida das 11 que dirigiu e foi bombardeado na última coletiva. Eu entendo a situação de companheirismo, de equipe, sim, mas você tem que entender que toda vez que você está fora do banco, o time não ganha. Então você tem que responder sobre isso. Claro, né? Isso, simplesmente isso. Então é isso. E aí, sim, tudo bem. E depois, passado isso, vai ter as perguntas sobre o jogo, sobre as questões, sobre o Luciano, sobre tudo mais. Né? No gramado, o Zubeldia e, cara, passar um detalhe, Fernando, a gente vai falar muito do jogo, mas assim que teve o apito final, o Damian Bobadilla virou e desceu pro vestiário. Nem falou com ninguém, correu pro vestiário, Bobadilla, a gente vai entender o que aconteceu depois naquela situação anterior, mas fica o detalhe para você. Fato é que o São Paulo vence, o jogo não é dos melhores, mas é uma partida que é importante. 3 pontos para fechar bem a fase de grupos e para assegurar a liderança com moral na Copa Libertadores. Fecha invicto a campanha da fase de grupo. Paulo e Tajeres. Escalação. Aí, o nosso editor tá trabalhando nas edições. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando nas edições. Hein? Aí, escalação, pá, na tela. Aí vem Ferrarese, Arboleda, Sabino, que é disparado nosso melhor zagueiro para sair jogando. E era para ser o Enzo, mas depois virou o Wendel. Aí vamos com Pablo Maia e Bobadilla. E aí os caras caem mó lixo. Pablo Maia, Bobadilla, Alves, Ferreirão, Wendel e André. Mano, é o que tinha. Não dá nem pra cornetar. Não dava pra sair jogando com o Henrique Carmo porque tá voltando de lesão. Mal jogou. Não dava pra sair jogando com o Rian ou com o André. Mano, a escalação era o que tinha, pai. É isso. Por algum motivo, aí começa o jogo. Padrãozinho nosso também. Chutão, cruzamento, chutão, cruzamento. Coitado do André, que se fode muito o primeiro tempo inteiro. É uma barbaridade que ele tem que ficar gladiando lá na frente. Só Electrolux pra ele. Cara, dá dó. O Alves, ele movimenta bem. No padrãozinho 4-2-4. No padrãozinho 4-2-4. O Alves movimenta bem, a gente não consegue jogar. Não consegue sair jogando nada. E aí o próprio Edu Afonso na transmissão fala que esse time não treinou. O time reuniu e
foi pro jogo. A parada é a seguinte: pros malabaristas que fala que ele tira leite de pedra, é mentira, porque ele não tira leite de nada. É a mesma coisa sempre. Fala que os moleques agora ganharam o jogo, que eles não prestam, pô. Fala agora. Porque quem salvou o jogo foi o Luciano, que já era para ter feito o outro. E o Henrique Carmo entrou querendo, entrou bem. O Rian perdeu uma chance muito, de né? gol. Fala agora. Que ele tira leite de pedra, pô, dos meninos. Mano, não tô reclamando, Paulão. Não tô reclamando. Inclusive, a resenha foi assim. O time era o que tinha. Ponto. O melhor possível ele fez no primeiro tempo. Se eu vier aqui falar que o time não tem padrão, que esse sistema é completamente esburacado, igual nós mostramos no vídeo, que não tem nada, não vai dar. É igual o menino falou, resumo da live, o time não tem padrão. Não tem, esquece, não tem. Sim. Só que assim, a galera tá falando assim, pô, ganhamos. Não, cara, nós ganhamos num achado contra todo o poderoso Tajeres. Com 11 desfalque, beleza. Só que, tipo assim, não dá pra pôr na conta do cara, mano. Não dá. Não dá. O jogo foi ruim, velho. O jogo ganhou. Todo mundo ficou feliz? Ficou. Agora, velho, não dá pra, tipo assim, não dá pra ser esperançoso, tá ligado? É isso. Agora, Mas você não acha que também, assim, a partir do momento que, assim, o São Paulo, ele já estava classificado, é lógico que ganhar é bom, tanto que eu acho que no final da transmissão ele fala que o São Paulo provavelmente pode até pegar a segunda melhor campanha da Libertadores, né, com os 14 pontos, só ficando atrás do Palmeiras, mas era já um jogo esperado, né, não tinha, eu acho que quem achou assim, que hoje fosse 3-0 e tudo isso. mais, tipo... Esse é um pontão. Hoje, quem foi ver o jogo, ou quem foi pro estádio achar que o São Paulo ia amassar de 4-0, mano, não entende nada de bola. O time que dava pra montar, ele montou. Pra montar, né? Sim. As alterações, eu só discordo da do André, porque ele tá suspenso contra o Bahia. 1-1, aí dava pra tentar ganhar dos caras. Agora não, agora ele não fez. Tirou, beleza. Mano, o jogo tava horroroso. Num contra-ataque que o Luciano acha um calcanhar, o cara dá um carrinho e devolve a bola para ele. Não foi nem uma jogada trabalhada. O Luciano não tem nada a ver com isso. Acerta um petardo. Demais, né? Acerta um petardo e gol. 2-1. Top. Mas, porra, os Zuba Lovers da live, vocês estão felizes com o que vocês estão vendo no geral?